A pandemia vai deixar um legado de corrupção maior do que a Lava Jato. A constatação é do presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, Vicente Braga. A entrevista completa com ele você vê agora. Vicente, você fala sempre que é melhor você prevenir. Quando se trata de corrupção, é melhor prevenir do que remediar depois, né? Ir atrás para combater. Quer dizer, o combate fica melhor se faz a prevenção. Como é que se previne corrupção? A gente defende, Mara, a questão da prevenção por uma simples razão, a questão do custo. Se prevenir é muito mais barato do que se remediar, do que buscar a repressão. E o resultado também, a qualidade do resultado que teremos. O trabalho preventivo, por exemplo, no combate à corrupção, que é o tema que hoje a gente está tratando, ele busca facilitar e verificar aonde está o gargalo, os gargalos que são utilizados por aqueles gestores que não são compromissados com a coisa pública, que buscam se locupletar de forma indevida e fechar essas portas. Por exemplo, me dá um exemplo. Processo de licitação. Em procedimentos licitatórios, verifica-se na Lava Jato, por exemplo, que aí nós tinha o clube que verificava, combinava preço, fazia alinhamentos para tentar colocar sobrepreço que justificasse uma contratação e depois aquele sobrepreço fosse direcionado para pagamento de propina, para pagamento de agentes públicos que estavam beneficiando aqueles supostos vencedores da licitação. A partir do momento que a gente tem uma procuradoria bem estruturada e essa procuradoria ela coordena o procedimento licitatório, a gente consegue diminuir esses conchavos, a gente consegue diminuir essa tentativa de bula, de fraudar o procedimento licitatório e trazer o prejuízo para o Estado. Esse é o trabalho preventivo, é verificar onde existem gargalos, verificar onde os má gestores buscam se beneficiar, retirá-los do controle do processo licitatório e deixar esse controle ser feito por um agente de Estado, por um procurador, aquela pessoa que tem a capacidade jurídica de verificar se aquelas exigências de uma habilitação realmente são necessárias ou elas buscam beneficiar uma determinada empresa, seja por diminuir a concorrência, seja por evitar que outras empresas que poderiam praticar preços menores tivessem condições de participar daquele certame. O trabalho preventivo, Mário, ele é muito mais barato e ele tem um resultado de quase 100% de sucesso, diferentemente do trabalho repressivo, que demanda um aparelho estatal gigante, policial, depois por meio do Ministério Público, do Poder Judiciário, e mesmo assim o que será recuperado será mínimo. Mostra-se, olhando a operação de maior relevância no nosso país, como a Lava Jato, olha-se o tamanho do desvio e veja o que foi recuperado, quase nada. Foram anos e anos de recuperação, anos e anos de desvios de verba pública para conseguir se recuperar quase nada daquilo que foi desviado. E o custo que se teve para evitar, para conseguir recuperar esse dano ao erário. Já no preventivo você não tem isso. Você tem um custo da remuneração do servidor, no caso que a gente fala aqui de licitação do procurador do Estado, do advogado da União, por exemplo, aquele que faz o trabalho da advocacia pública frente à União Federal. E com essa parte, com essa remuneração, você já evita que aquele valor seja pago indevidamente. A gente tem um grande exemplo que foi dado agora no parecer da AGU, que no meio da pandemia, um agente público tentou fazer reformas em prédios públicos vinculados ao Ministério da Saúde e a AGU, e fazendo elegibilidade, ou seja, contratando o privado sem o devido processo licitatório, e a AGU verificou essa contratação que era indevida e deu um parecer, falando, não, já estava contratado. O parecer da AGU falou, descontrata, porque isso aqui não pode ser feito com elegibilidade, não se justifica. Olha o que era um contrato milionário. Olha o que evitou-se um desvio de um recurso por parte de um suposto agente que provavelmente poderia estar mal intencionado. Vicente, o que a Lava Jato ensinou para os procuradores? Enfim,
Vocês hoje têm procedimentos que vocês passaram a adotar por conta da Lava Jato? Enfim, a Lava Jato mostrou alguns caminhos que são feitos e percorridos por onde passa a corrupção. Mudou alguma coisa na forma de vocês operarem depois da Lava Jato? A Lava Jato ela deixou um ensinamento muito forte para os órgãos públicos, que é a aplicação das normas de compliance. A gente acredita que a aplicação correta dessas normas de compliance, evitando que pessoas externas, mal intencionadas, tenham contato com agentes públicos, que busquem ali fazer o clube do bolinha, aquele clube que busca apenas fazer a combinação de preços para que você consiga colocar sobrepreço, você evita muito desvios de verbas públicas, desvio do erário público. Esse foi um dos ensinamentos que a Lava Jato nos deixou, nos passou e a gente busca aplicar na prática. São as normas de compliance que até as empresas hoje privadas também têm adotado. Essas empresas envolvidas na Lava Jato, elas tinham normas de compliance? Quer dizer, as empresas hoje, como você bem colocou, têm as suas áreas de compliance, isso no mundo inteiro. Quer dizer, esse compliance, ele realmente evita que você tenha essa corrupção? Se for um compliance sério, um compliance independente, pode ser um compliance interno, até não precisa ser uma empresa de auditoria externa, alguém alheio à empresa. Mesmo um compliance interno, você consegue sim evitar. Se for um agente de compliance dentro da empresa que tenha compromisso com a finalidade objetiva da empresa, eu não tenho dúvida que esse compliance vai surtir o resultado esperado. Mas se for um compliance, como a gente chama aqui no jargão brasileiro, para inglês ver, realmente nós teremos dificuldade de ter o sucesso que a gerência, que o órgão executivo da empresa espera. A pandemia, ela aumentou ou inibiu os casos de corrupção? A pandemia aumentou em muitos casos de corrupção. Basta olhar os noticiários e verificar os casos extremos que nós tivemos aí de norte a sul do nosso país. Tivemos inexigibilidade de processos licitatórios feita de forma completamente equivocada, não que se justificasse a inexigibilidade, mas que essa inexigibilidade fosse feita de acordo com o que determina a legislação brasileira. A partir do momento, como tivemos caso, do primeiro ato de um processo licitatório ser a ordem de pagamento, aquilo você tem certeza que não iria terminar bem, como nós tivemos num país, num dos estados da nossa federação, um procedimento licitatório que teve como primeiro ato de abertura após a capa a ordem de pagamento da compra de respiradores. Isso já mostra que houve mandos e desmandos com a verba pública. E o que a gente sempre defende? Podemos fazer processo de elegibilidade de forma célere, de forma que atenda à necessidade do gestor, com a contratação de aparelhos de qualidade, com a contratação dentro de um tempo mínimo que atenda a demanda do gestor da saúde e que fique sob a égide da lei. A dificuldade que às vezes alguns gestores encontram é que a partir do momento que tem esse processo sendo tutelado por um procurador do Estado, por um advogado público, a forma dele querer se beneficiar de forma indevida é mais difícil. Por isso que eles muitas vezes são feitos na surdina. E, infelizmente, se formos puxar um histórico aqui desde março do ano passado, um grande número, não vou me arriscar de falar mais da metade, mas um grande número de insumos, um grande número de aparelhos respiradores foram comprados e até hoje não foram entregues, por uma falta de cuidado com a coisa pública, por uma falta de zelo com a coisa pública. Então a pandemia, infelizmente, ela vai deixar um legado de corrupção, se duvidar, maior do que a Lava Jato. Isso a gente está assistindo. Ano passado no Rio tivemos uma operação da Polícia Civil que identificou na compra de cestas básicas para serem doadas para as pessoas carentes do Estado do Rio de Janeiro, a ausência de um parecer da Procuradoria do Estado do Rio se manifestando sobre aquela inexigibilidade. E ali foi identificado que houve desvio daquela verba. Tivemos secretários, tivemos agentes públicos sendo afastados dos seus cargos.
mostrando que se aquele procedimento tivesse passado pelo órgão competente, que era a Advocacia Pública, talvez isso não tivesse acontecido. E se ele não passa, o gestor realmente tem alguma intenção que não é tão boa. Isso a gente pode afirmar. O que você diria para gestores públicos e para as empresas privadas, enfim, sobre essa atuação da Procuradoria, das Procuradorias dos Estados, enfim, estão mais atuantes, têm mais ferramentas, o que você diria para eles? Olha, atenção, cuidado, porque esse cerco está cada vez mais fechado. Porque você veja, você falou que a pandemia vai deixar um legado de corrupção maior do que a Lava Jato. Puxa, e a gente viu a Lava Jato e a gente fala assim, pô, o cara vai insistir, depois de ver tudo o que aconteceu na Lava Jato, o cara vai insistir em corrupção? Será que ele não fica com medo, ou pelo menos... E não, você está me dizendo que na pandemia você teve casos até maiores. O que inibe essa gente? Mara, pelo que a gente vem assistindo, infelizmente, esse legado realmente tem tudo para ser maior, porque nós tivemos um afrouxamento da legislação no que pertine à contratação pública, e as pessoas acabam enxergando isso não como uma janela de oportunidade de fazer o bem, mas sim uma janela de oportunidade para se locupletar indevidamente. Então é isso que nos preocupa. As Procuradorias de Estado, desde 88, quando ganhamos guarida constitucional, vem se fortalecendo ano a ano. E a gente tem algumas ideias, tem alguns pontos que a gente entende como estratégicos que devem ser adotados pelo Estado para que a gente busque fazer esse combate à corrupção como uma das bandeiras das Procuradorias de Estado, uma das bandeiras da Advocacia Pública. E a Procuradoria de Estado, a Advocacia Pública, quando ela é forte, quando ela tem um procurador de carreira, quando ela realmente tem uma autonomia, que é isso que a gente está buscando também, permitindo que as Procuradorias de Estado não dependam exclusivamente do Executivo, não fiquem sujeitas à vontade do gestor maior, no caso o chefe do Executivo estadual, para que ela consiga ter a sua estrutura necessária para fazer o seu trabalho, atender a sua finalidade. O que a gente diz? Quando se tem uma Procuradoria forte, todas as políticas públicas acontecem, se essa for a vontade do gestor. Aquelas políticas públicas que foram adotadas pelos gestores no momento da sua eleição, no momento da sua campanha eleitoral, se ele quiser implementá-las, ele vai conseguir, sempre com o apoio da Procuradoria. Não tem uma política pública que aconteça sem uma chancela da Procuradoria de Estado, sem a chancela da Advocacia Pública. Então, até acabei me alongando um pouco. Então, o que a gente acredita? Que aquele gestor que não está bem intencionado, não tem um compromisso com a coisa pública, ele tem que rever as suas prioridades e verificar se ele realmente está vocacionado para ocupar um cargo público. Porque caso ele não esteja, a gente tem Ministério Público cada vez mais forte, tem um Poder Judiciário correspondendo aos anseios da sociedade, quando se diz em combate à corrupção, e a Procuradoria de Estado, como uma função essencial à justiça, é tão importante quanto está alinhada nesse propósito, evitando que ocorram mandos e desmandos com a coisa pública e pessoas que não tenham compromisso com o erário se locupletem de forma indevida. Os procuradores, quem são os procuradores? São funcionários públicos de carreira, são concursados? Eles têm autonomia para fazer esse trabalho que você acabou de mostrar para a gente? As procuradorias estaduais são funções essenciais à justiça, segundo a nossa Constituição Federal, o poder constituinte originário, e estamos buscando a nossa autonomia. Segundo a Constituição e a interpretação do Supremo Tribunal Federal da norma do artigo 132, as procuradorias não têm autonomia financeira, orçamentária, para montar a sua própria estrutura, montar a sua própria estratégia de trabalho. Então a gente busca, enquanto função essencial à justiça, como o Ministério Público tem, como a Defensoria Pública tem, a nossa autonomia. Porque com ela, eu tenho certeza que os estados, a sociedade ficará cada vez mais resguardada, que ela terá agentes de Estado
tutelando de uma forma ali diuturna o trabalho que é feito pelo gestor. Nós não somos e não queremos e não devemos escolher política pública. Nós estamos ali na cadeira para poder permitir que o gestor implemente as políticas públicas por ele escolhido de forma democrática. Mas nós também estamos ali naquela cadeira para evitar que esse gestor escolha políticas públicas que não sejam legítimas, políticas que sejam que acabem trazendo mais um prejuízo do que um benefício. Se o gestor quer fazer um hospital e não uma escola, se ele quer construir um estádio de futebol e não uma escola, não cabe a nós opinar. Mas se ele quer utilizar o recurso público para se beneficiar enquanto pessoa física, aí nós estamos ali para evitar que isso aconteça. E o cidadão, o cidadão brasileiro, como é que ele acessa a procuradoria? Ele pode denunciar, ele pode participar de alguma forma? Nós temos os órgãos de ouvidoria nas procuradorias de Estado, então eles podem nos acessar hoje pelos meios eletrônicos, seja por e-mail, seja por protocolo físico, e fazer a denúncia que ele entende que esteja acontecendo. Como você perguntou na pergunta passada, nós somos todos concursados. Todos os procuradores de Estado foram aprovados em concurso público de provas e títulos. Então, todos estamos ali por mérito próprio. Então, nós não temos nenhuma dívida a ser paga por alguém que nos nomeou, por alguém que nos colocou naquela cadeira, porque isso foi colocado. Nós estamos ali por ter submetido a um concurso dificílimo. Então, nós temos a nossa independência. O que nós estamos buscando é a questão da autonomia, que é muito importante, não para nós enquanto procuradores, mas sim para a sociedade, para que a sociedade tenha uma maior segurança, para que a sociedade possa ter uma maior confiança nos atos jurídicos, nos atos políticos que serão praticados pelo chefe maior do executivo. A gente já está caminhando para o fim na nossa entrevista, mas eu queria que você finalizasse falando sobre essa visão de futuro, essa perspectiva, porque a corrupção, a gente paga um preço muito alto no Brasil, principalmente dado o tamanho. Então, isso está dentro do custo do Brasil, isso inviabiliza uma série de coisas, desvios, é uma sociedade muito desigual, então esses desvios prejudicam muito pessoas de menos favorecidas, enfim. Você vê um futuro melhor? Assim, eu posso imaginar que o Brasil tem um futuro de uma corrupção menor, enfim, sem corrupção é o ideal, mas enfim, que caia essa taxa, a gente combate isso, a gente tem elementos que vão inibir essa corrupção, enfim. Mara, eu sou uma pessoa que a esperança ela predomina em mim. Então eu acredito que a gente possa sim ter um futuro melhor. Mas para esse futuro ser melhor, o futuro de um Brasil sem corrupção, um Brasil onde a gente tem escola para todas as nossas crianças, onde a gente tem hospital para todos aqueles que precisem, ele passa por nós. A partir do momento que nós, enquanto cidadãos, desempenharmos o nosso papel, evitarmos furar uma fila, evitarmos nos beneficiar em detrimento de um terceiro, nós conseguiremos ter um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Essa é uma esperança. Mas se você perguntar, Vicente, você está vendo isso acontecer? Não, não estou. Eu estou vendo um Brasil indo cada vez mais no caminho difícil, num Brasil que a gente tem um combate à corrupção, mas por um caminho ou outro, por um motivo ou outro, esse caminho acaba sendo desviado. Então isso nos preocupa, enquanto cidadão, enquanto brasileiro, e isso a gente busca a todo momento evitar que isso volte a ganhar o corpo que já teve um dia. A gente vê essa pandemia, um momento de muita tristeza para o nosso país e pessoas buscando se beneficiar de uma forma indevida. Em vez de ajudar o próximo quer apenas se beneficiar, quer colocar a mão na verba pública que não o pertence. Então isso nos preocupa, mas a fé é o que nos move. Então acredito que a gente vai ter sim um país se cada um de nós fizermos o nosso papel, lutarmos para um mundo mais justo,
fazermos nosso papel no dia a dia e esse ensinamento ser transmitido para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que esse é o nosso objetivo. A gente tem que ter um país melhor para aqueles que irão ficar aqui quando a gente um dia se for. Muito obrigada, Vicente, pela nossa conversa. Acho que a gente vai voltar a conversar outras vezes. Esse é um tema muito caro a todos nós brasileiros. Enfim, acho que é importante acompanhar isso, porque o que você diz é que, apesar desse histórico, num passado recente de combate, de prisões, enfim, isso não ajudou a inibir os casos de corrupção. A gente está vendo um aumento, e isso, de fato, é muito preocupante. Muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Mara. Eu que agradeço a oportunidade.